Pablo Marçal é uma completa novidade para as eleições brasileiras. Os jornalistas não conseguem lidar. Mas vamos esquecer o corte um pouquinho? Vamos não. Se você quiser esquecer o corte, eu preciso ir embora. Se você quiser, eu posso levantar e sair. E os concorrentes também não. Um parte para cima dele no meio do debate, morde a isca. E o outro admite, lidar com um candidato assim causa um certo impacto, desgaste emocional. Aí te faz, às vezes, perder um pouco o prumo. Mas mais perdida que os jornalistas e os adversários está a Justiça Eleitoral, que não faz a menor ideia do que fazer com esse cara. A justificativa da Justiça Eleitoral para mandar tirar as redes foi abuso de poder econômico. Não sabe nem o que está fazendo. Não sabe nem o que tem que estar fazendo. Eles não sabem nem ler a internet, nem o que está acontecendo. Eu sou Arvo e esse é o meu textão sobre Pablo Marçal. Em 2022, o Pablo Marçal desafiou os seguidores dele a subir o Pico dos Marins. Você conhece a história? Essa é uma das montanhas mais temidas e respeitadas pelos montanhistas brasileiros. Acabou mal. Cara, eu assumi meus erros. Sabe qual foi meu erro, bicho? Chamar o bombeiro. Por quê? Porque não precisou, mano. Eu chamei e virou uma desossa. Esse foi o erro. Eu tô te falando, cara. Não aconteceu nada. Depois disso, ele propôs aos seguidores correr 42 quilômetros sem parar. Acabou pior. Um desafio motivacional, idiota, né? Irresponsável, terminou na morte de um jovem de 26 anos em São Paulo. Ele sofreu um infarto ao participar de uma maratona sem que estivesse preparado para isso. É mais um caso de polícia envolvendo a empresa fundada por um coach que já tinha colocado a vida de seguidores em risco numa trilha perigosa. Esses são fatos conhecidos, mas eles envolvem alguns mistérios. Por que é que alguém se arriscaria numa das montanhas mais perigosas do Brasil porque esse cara convidou? Por que é que alguém iria correr sem parar até morrer porque esse homem mandou? Essas são respostas mais importantes agora do que nunca. Elas são o caminho para entender por que é que alguém votaria nesse mesmo personagem. A mensagem de Marçal é mais fácil de vender para a classe média e baixa em geral. Eu fui pobre, eu sei o que é isso, e sei o caminho para você enriquecer. Se eu for eleito, vou te ajudar a repetir esse processo. O eleitor compra essa ideia. Essa aí é a explicação da socióloga Roberta Calil, que está nesse artigo aqui. Pablo Marçal, o que leva parte do eleitorado de São Paulo a apostar no nome do PRTB para a prefeitura. Texto do Hugo Hanud, no Estadão. Com especialistas se alternando ali na tarefa de explicar o sucesso do Pablo Marçal. Só que enquanto esses especialistas tentam achar um consenso, tentam concordar, o Marçal só vai crescendo. A pesquisa mais recente mostra ele na liderança. Tecnicamente é um empate, eu sei, dentro da margem de erro, mas ainda assim a tendência dele é de crescimento. O fato é que, em termos de discurso, o Pablo Marçal é mais do mesmo. O Estado é um entrave a ser superado, existe no Brasil uma certa ideologia a ser eliminada em nome de Deus e da família. Nada disso é novidade. O conteúdo não é novidade, com raras exceções, né? Tipo a coisa de levantar a gente da cadeira de rodas ou até do caixão. Eu já fui no velório para ressuscitar pessoas. Eu acredito nisso, eu ainda vou ver isso. Qual é a novidade que o Pablo Marçal traz, já que o discurso é mais do mesmo? Porque tem uma novidade, que não está na mensagem que ele traz, mas sim em como ele passa essa mensagem. O Pablo Marçal tem um exército de seguidores que ao longo dos anos foi educado, treinado, pago e premiado para picotar as aparições dele por aí em podcasts, em palanques, e aí soltar, pulverizar isso na internet. No passado, foi isso que deu dinheiro e fama para ele. No presente, é isso que vai dar voto. Muito voto. Ele não inventou esse modelo não, ele importou. E aqui entra um outro nome na história, Andrew Tate. Andrew Tate é o mentor, entre aspas, de Pablo Marçal. Quem é Andrew Tate, gente? Andrew Tate é um influenciador e ele é britânico-americano. Ele não é político. Ele fez fortuna com
falas misóginas, agressivas, e ele hoje está preso na Romênia por acusações muito graves de estupro, de organização criminosa. Mas para Pablo Marçal, ele está funcionando como uma espécie de Steve Bannon, de como foi para Jair Bolsonaro em 2018, Steve Bannon. Qual é o método dele? Como funciona e por que esse método dá de 7-1 no método de Jair Bolsonaro? Vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Em 2022, Tate se tornou o nome mais buscado no Google, superando Justin Bieber e o presidente Joe Biden, apesar de todas as suas redes estarem bloqueadas por ele ter usado termos homofóbicos, termos proibidos pela justiça. E como é que ele conseguiu isso? Através de cortes da internet. Ele fazia, meninas, ele contratava e pagava adolescentes e subempregados para cortar os seus vídeos e programar na internet. E ele pagava, virou um verdadeiro exército. Ele pagava por visualização, por campanha, por lançamento, fazia concurso, promovia ranking, dava prêmio. Um dos prêmios, por exemplo, era uma visita à mansão dele na Romênia. Isso lembra vocês alguma coisa? Em circunstâncias normais, esse método de divulgação seria, na pior das hipóteses, uma demonstração de um ego enorme, gigantesco. Mas numa eleição isso é crime. E a Justiça Eleitoral até tenta lidar. A Justiça Eleitoral concedeu neste sábado uma liminar solicitada pelo PSB e determinou a suspensão das contas do candidato Pablo Marçal, do PRTB, até o final das eleições. Não adianta tirar os perfis do Marçal do ar, porque o Marçal, ele mesmo, é mais do que um perfil. Ele é uma rede que opera em todas as redes. Essa medida da justiça é insuficiente. A Justiça Eleitoral não sabe lidar com a novidade que esse cara representa. E os concorrentes muito menos, né? Tá aí o Datena, perdendo a cabeça no debate. Concedido o seu direito agora. Por favor, Datena. Vem cá, ué. Datena, por favor. Vem Datena, cá, por favor. Vem, fica aqui do lado aqui, ó. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, Já tá por favor, valendo aqui no tempo? palco. A Justiça Eleitoral brasileira tem a tradição de agir apenas a posteriori. Deixa a eleição acontecer, aí depois olha para trás para ver quem cometeu qual crime. Em 2024, a Polícia Rodoviária Federal bloqueou estradas para impedir os eleitores de votar. Você lembra disso? Aí, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé, 25 quilômetros para ir votar, que tu botou a federal aqui no povoado para proibir o povo votar pro Lula, filha da puta. O Tribunal Superior Eleitoral naquela ocasião estava na mão de Alexandre de Moraes, conhecido como o juiz implacável. Só que nem ele, tão duro, nem ele teve a moral de agir na hora. Não estendeu o horário de votação, não fez nada, não naquele momento. Deixou para depois da eleição, talvez para não tumultuar. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema, porque não há necessidade de superlativizar. O Pablo Marçal, com suas novidades, com seus novos métodos, ele exige que a Justiça Eleitoral reavalie esse modo de agir. No futuro, outros candidatos vão imitar o modelo dele, talvez evoluir algumas dessas práticas. E assim, a eleição vai se tornando inviável no Brasil. Na mídia hegemônica, muitos comentaristas concordam que eleger um candidato assim fere a democracia. Eu iria mais longe. Só de permitir que um candidato assim concorra, só isso já é o suficiente para ferir a democracia, para tirar a funcionalidade e a legitimidade de uma eleição. Os crimes eleitorais se reinventaram e a Justiça Eleitoral está desafiada a fazer o mesmo, e rápido. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você viu até aqui, o meu agradecimento. E se você gostou, o meu convite. Tá aí o meu canal pessoal, youtube.com/arvro.
Lá eu falo de alguns assuntos mais agradáveis e menos polêmicos. Te espero por lá. Valeu!